Yeah! Rock and roll! Viver intensamente. Será que tem como a gente viver intensamente e ser um cara do bem, servir ao mestre? No vídeo de hoje eu vou dar o meu ponto de vista do que é vida. É lógico que esse ponto de vista vai chacoalhar a mente daquele conservador religioso frufru que vê demônio em tudo e vai chocar também a mente daquele modinha, aquele que vai no oba-oba, olha, eu sou roqueirinho e sou de Jesus. Porque nós vamos falar daquilo que move a nossa vida. Não apenas viver, mas viver intensamente. E também vamos falar de morrer intensamente. Pô, nós vamos falar de dois assuntos totalmente diferentes? Não. Vida e morte intensas estão diretamente ligados. Mas calma, calma, guarda esse gilete, não vai cortar os pulsos, pelo amor de Deus, vamos entender o que eu estou dizendo. Guarda essa caixinha de remédio, não é para tomar, mas eu vou ensinar você a viver e a morrer de uma forma maravilhosa. Esse pensamento já mudou a minha vida e mudou também um bocado de vidas loucas que estavam ao meu redor. Então segura aí que lá vem pedrada. Lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, você vai ver que Deus sopra a narina de Adão e ali Deus dá o fôlego da vida. Esse termo vida está lá no original do hebraico, é nefesh. Nefesh foi traduzido como vida, só que se você observar em outros locais em que esse termo aparece na Bíblia, você vai descobrir que não é exatamente essa tradução vida, porque nefesh também significa desejo, tesão, paixão, significa apetite, nefesh. Então você vê que o ser humano, ele tem um desejo, ele tem algo que o move, que é diferente dos outros animaizinhos. Você pode ver que o cavalinho, o cachorrinho, o boizinho e a vaquinha, eles não têm isso que o ser humano tem, essa essência de vida, esse tesão de fazer um objetivo e sonhar e correr atrás. Isso é algo exclusivo do homem. E cada um que você perguntar qual que é o seu nefesh, qual que é a sua vida, qual que é o seu tesão de vida, alguns vão dizer, o meu é o rock and roll, eu gosto de subir no palco e de agitar a galera e ser um rockstar. Outros vão dizer, eu gosto de carros, eu gosto de dirigir e colocar mulheres no meu carro. Outros vão dizer, o meu sonho é transar com 2 mulheres, com 3 mulheres. Às vezes o cara pode falar, eu queria transar com um homem, eu queria fazer algo, enfim. Outros vão dizer, olha, eu queria fazer sexo com a pessoa do mesmo sexo e não ser discriminado por isso. Cada um tem um desejo, algo, um objetivo. Ah, eu queria adotar 1000 cachorrinhos. Eu queria adotar gatinhos e fazer uma ONG beneficente para ajudar os índios. Enfim, cada um tem um objetivo. Alguns melhores, alguns piores, mas são coisas que movem a essência de um ser humano. Alguns outros vão se achar mais santos. Quando você perguntar qual que é o seu sonho, ele vai dizer, o meu sonho é ter uma casinha lá na fazenda, no meio dos matos, dos passarinhos, na beira da lagoa, e eu vou poder pescar um peixinho. Outros vão dizer, o meu sonho é ajudar o meu filho, ajudar a minha mãe que me criou, ajudar alguém. E a gente se julga muito bonzinho quando a gente tem sonhos assim. Já viu que a pessoa que adota um cachorrinho, geralmente ela se julga muito, muito boazinha por conta disso? E se esquece que nós somos seres humanos, nós temos falhas. Enfim, esse nefesh, ele pode mover o ser humano para muitos lados, inclusive para lados trevosos e lados da luz. É algo que nos move. E repare que já tem milênios que os filósofos estão estudando uma forma de alimentar esse nosso nefesh.
essa nossa tesão de vida. Alguns vão dizer, olha, se você seguir essa filosofia, você vai ser um ser humano mais realizado, ou se você seguir tal outra filosofia, você vai ter uma satisfação de vida muito maior, um motriz de vida muito mais intensa, ou se você seguir essa religião, ou esse Deus, ou Jesus, enfim, cada um vai te dizer que o segredo dessa felicidade que alimenta o nosso nefesh vai ser um ou outro. Só que, como dizem os judeus, né, a fome, o buraco na alma do homem é do tamanho de Deus, né? Então, qualquer que seja o seu nefesh, quando você realizar ele, você vai perceber que não valeu a pena. Como assim, Miguel? Não sei o quê. Olha, não é bem não valeu a pena. Eu usei um termo um pouco errado. Mas eu vou dar um exemplo próprio meu. Né? Guitarra, música. Eu era um jovem e eu sonhava em ser músico. E os meus pais não eram muito a favor, então eu tive que fazer tudo por conta própria. Eu paguei os meus estudos, eu comprei meus instrumentos, eu fui e por causa da música eu me realizava cada vez mais. E eu fiz faculdade de música, e eu me formava, e quanto mais eu conhecia de música, mais eu queria saber. E aí, esse nefesto, esse objetivo queimou tão forte dentro de mim, que eu não percebi. Mas eu perdi amigos, eu estraguei relacionamentos, eu tive enormes prejuízos porque eu tinha que correr atrás do meu sonho. Eu sei que essa geração é a geração que fala, vai lá, corre atrás do seu sonho, senão você não vai ser feliz. Eu já vou dizer o contrário. Corre lá atrás do seu sonho, corre igual um louco. Você vai ver que você não vai ser feliz. Que isso, Miguel? Que deprimente esse discurso. Calma, eu não estou falando para você sentar agora e cruzar os braços. Vamos entender o meio termo disso. Vou dar outro exemplo. Certa vez eu sonhava em ter uma guitarra Fender, era a guitarra dos meus sonhos, e eu encontrei essa guitarra e o camarada estava vendendo, eu negociei com ele, e eu vi que eu poderia pagar, eu vendi um equipamento aqui, inteirei outro dinheiro ali, e fui lá e pum, eu comprei minha Fender. Detalhe, eu já estava com umas 20 guitarras. E aí eu falava, quando eu tiver minha Fender, aí eu vou sossegar. E eu pus a minha Fender ali na parede, meu sonho, e eu olhei para ela e falei, agora o quê? Agora pronto, agora é tirar umas fotos com a minha guitarra e gravar uns videozinhos com ela e sair tocando por aí. Mas assim que eu pus ela na parede, eu sentei lá no computador e comecei a procurar por mais guitarra. Essa fome nunca se sacia. Calma, Miguel, mas você está sendo muito pessimista. Vou dar outro exemplo. 2 Samuel, capítulo 13. Isso, capítulo 13. Aminon, ele é filho de Davi, o rei Davi. Ele se apaixonou pela própria irmã. E no capítulo 13 ali você vai ler que ele era louco com ela e ela era para ele um objeto de desejo. Lá no versículo 14 você vai ver que ele faz algo muito feio e ele estupra a própria irmã. Isso no versículo 14. Mas repara que no versículo 15, ou seja, 5 minutos depois, ele olhou para ela e sentiu nojo, sentiu raiva, sentiu... Vamos ser um pouquinho mais objetivo, um pouquinho mais pejorativo? Mano, depois que você gozou, já era. Vai embora o desejo. Ah, mas eu tô com muita fome, aí você... Não adianta, você pode ter um banquete na sua frente, você vai olhar e vai sentir enjoo. Ah, mas eu tô com uma vontade de comer doce, e aí você vai lá e enche a boca de doce. Quando você olhar, alguém chegar com algum pudim na sua frente, você vai sentir enjoo. O ser humano é isso, nefesh. Nefesh é um desejo. Isso nos move, mas isso é também uma armadilha. Repare que no Gênesis 2, versículo 7, Deus soprou e nos deu o nefesh, esse desejo.
Só que no capítulo 3, versículo 7 também, depois que Caim matou Abel, Deus diz, olha, por acaso, se você não fizesse o que era certo, você não seria aceito? E aí ele diz algo muito interessante, que é o seguinte, o seu desejo, o seu nefesh, o seu desejo, será contra ti, e cabe a você dominá-lo. Porra, então esse nefesh aí não é bom? Não, eu não disse isso. Calma, eu sei que a sua geração só enxerga 8 ou 80. É difícil falar em tempos onde o pessoal só enxerga preto ou branco. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que existem outras cores, não é só preto e branco não. Tá? Então eu sei que eu estou falando para uma turminha que não entende, tem uma dificuldade cognitiva aí terrível para entender. Então esse nefesh, ele vai nos dominar, ou melhor, ele vai ser contra nós e cabe a nós dominá-lo. Pô, então a gente tem essa essência de vida, a gente tem que matar... Exatamente isso que eu estou dizendo. Enquanto eu não entendi que isso aqui é um pedaço de pau com corda, eu não conhecia a verdadeira vida. Então, para você conhecer a vida verdadeira, você tem que morrer para o seu nefesh. Eu sei que você é jovem e está cheio de sonhos e você tem certeza de que quando você realizar, você vai ser... Quando você tiver aquela casa, você vai ser realizado. Quando você tiver aquela casa, aí você vai querer ter aquele carro. E quando você tiver aquele carro, você... Enfim, isso é algo que nunca vai deixar você. Enquanto você estiver vivo, você vai sentir desejos. E não tem problema nenhum em você correr atrás e fazer bem feito, fazer com amor. Agora o problema é quando isso te domina, quando você começa a acreditar que você precisa disso para ser feliz. Essa é a doença que atinge essa geração, que atinge os tempos de hoje. Opa, dá licença, me desculpe interromper aí o seu vídeo. Aqui quem fala é o Miguel, de um dia depois da gravação desse vídeo que você está vendo. Só que como eu tive um probleminha ali no áudio do vídeo, e eu não tenho competência técnica ainda, né, de resolver isso, eu tinha duas opções. Ou eu gravava tudo de novo. Não. Tudo de novo? Nem fudendo. Não. Ou eu simplesmente apareceria aqui na sua tela, descabelado, do jeito que eu estou, e enfim, a gente concluiria o vídeo. Eu acho que essa vai ser uma opção um pouco melhor, e você vai gostar do mesmo jeito. Enfim, eu dizia que Deus nos deu a vida, mas não é uma vida de simplesmente existir, ele nos deu um nefesh, é um tesão de vida, os filósofos chamam de potência de vida, é aquilo que nos anima a viver intensamente. Só que logo em seguida o ser humano deu um jeito de avacalhar com tudo, e Deus disse, esse seu nefesh, esse seu desejo será contra ti. Aí avacalhou tudo, por quê? Porque a gente descobriu que os nossos sonhos, os nossos desejos são meras ilusões, eles vão passar. E tudo que você construir na sua vida e que te traz aquela satisfação é uma grande ilusão. E muitas vezes você tentando construir esse sonho, você pode magoar muita gente, você pode se magoar, enfim. E a gente descobre que esse nefesh, na verdade, é uma puta ilusão. Só que nem tudo está perdido, né? Deus, entendendo essa condição miserável do homem de desejar as coisas e tudo que ele deseja ser contra a gente, né? Trazer tanta tristeza. Deus, sabendo disso, enviou um grande brother, um grande amigo. Eu estou falando do Mestre, eu estou falando de Jesus Cristo. E esse camarada veio ao mundo para trazer vida. Ah, então quer dizer que ele veio para poder alimentar o meu nefesh, realizar os meus sonhos, me dar mais guitarras, me dar mais público e me tornar um rockstar? Não, nada disso. Ele veio trazer uma outra vida, uma outra proposta,
onde a gente vai construir algo muito superior e que é permanente. Não são ilusões que vão embora como fumaça, como são as coisas daqui dessa terra. E essa vida é tão do caralho que para você poder vivê-la, você tem que morrer. Calma, 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 pelo amor de Deus, mais uma vez, guarda esse estilete, não é para cortar os pulsos, não é isso. Entenda a essência disso que eu estou falando. A morte é uma morte intensa, é você pegar o seu nefesh, aquilo que mais significa para você, e transformar em morte, transformar em nada, em ilusão. Ah, então quer dizer que você não toca mais guitarra? Ou então tudo que eu fizer nesse mundo, ó, foda-se, faço de qualquer jeito. Não, não é isso que eu quis dizer. Ah, então eu tenho que virar um mendigo, eu não vivo mais, eu vou virar um monge, um santinho, porque as coisas daqui não prestam. Não, não, calma. O que eu quero dizer é o seguinte, viver essa nova vida, ou seja, morrer para ter acesso a essa nova vida, não significa que você vai se tornar um vegetal ou vai fazer tudo para os cocos. Significa o seguinte, você vai continuar com essa essência. Isso faz parte da sua biologia, da sua natureza. Então eu continuo tendo tesão em tocar guitarra, em dar aulas, em subir no palco e agitar a galera. Eu continuo sentindo prazer nisso e continuo bolando objetivos para chegar ali naquele ponto. A diferença é que eu sei que isso é só um estado, isso é só um momento. Essa é uma condição passageira. Eu sou um mero peregrino nessa terra. E se vier um ladrão e me tomar todos os instrumentos, ou se vier uma doença e me impedir de tocar, eu sei que a minha felicidade não depende mais disso. Eu posso trabalhar com qualquer outra coisa e conseguir me sustentar, e com a ajuda de Deus eu vou viver bem. Mas o que eu quero dizer é que quando você morre, quando você mata o seu nefesh, as coisas não têm mais o mesmo significado, eles não são a cerne da sua vida, eles não são o objetivo seu de vida. O objetivo meu de vida é trazer paz, trazer luz, trazer amor, para quem está ao meu redor. O seu objetivo de vida não tem que ser material ou não tem que ser uma ideologia daqui desse lugar, porque tudo aqui é uma grande ilusão. O reino de Deus ele vai se manifestar quando alguém se dispõe de maneira amorosa a ajudar, quando alguém reparte um pão, quando alguém vive, ou deixa de viver algo, entrega essa vida a algum necessitado. Isso sim, é uma vida. Porra, mas que coisa mais chata, que coisa fodida. Sim, para quem está vivo para as coisas daqui, realmente essa ideia parece uma coisa muito fodida, muito paia, Mas, para quem experimenta morrer, para quem já está de saco cheio de correr atrás das coisas, de viver desilusões, decepções, e descobre que esse mundo nada mais é do que um útero de Deus, a gente é simplesmente um embrião. A gente está ali e o momento da vida, nossa, é o momento em que a gente nega a si mesmo, a gente deixa de viver. Ali você pegou um pouquinho da sua chama e acendeu a chama do outro. Quando você entender isso, você vai entender a essência do que é uma vida intensa. E aí você olha ao redor e você vê pessoas que você estendeu a mão, agora já estão caminhando com as próprias pernas. E você fala, puta merda, isso é que é vida. E aí você vê aquela pessoa que você ajudou, ou você deu aula, ou você, enfim, ajudou a conseguir um emprego, ajudou, acolheu, e essa pessoa cresceu, e agora ela está espalhando vida para outras pessoas. Pronto, você realmente alcançou um nível de excitação de vida que é muito maior do que qualquer tesão, qualquer corpo bonito, qualquer beleza, qualquer ilusão desse mundo. E eu espero de coração que você entenda a essência da vida. Eu espero que esse novo patamar, esse novo
ponto de vista do que é viver faça algum sentido para você e gere frutos dentro de você. Eu não estou falando de ser da religião tal ou de ser ateu ou acreditar nisso ou naquilo, não. Eu estou falando em seguir um conselho de um grande mestre que foi um grande filósofo, um grande exemplo e que, sobretudo, viveu a vida dele em prol da humanidade. Ele entregou a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. E essa vida, sim, é intensa. Essa vida é definitiva. Fique com Deus, meu irmão, e até a próxima.